Nós hoje contamos com a presença da nossa amiga, trabalhadora da Casa de Jesus, Nilza Pereira, que vai nos falar sobre a parábola dos talentos. Jesus te aguarde. Boa noite a todos. Que Jesus, o amigo incomparável, o mestre de todos nós, nos envolva nesse momento em que aqui nos encontramos. Nós chegamos aqui e ficamos um pouco preocupados. Nós colocamos nos slides para ilustrar essa nossa fala. E o computador, que é essa máquina incrível, não estava funcionando. E eu comecei a ficar preocupada. Mas graças a Deus, os bons espíritos, os amigos, nos socorrem. E deu tudo certo. Então, nós temos aí as imagens. Nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Refletir um pouquinho sobre esse tema. Porque nós nos encontramos, nos tempos, nos dias de hoje, aqueles que estão na Terra e se perguntam qual é ou o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. Onde tantas dificuldades se apresentam, onde tantas barreiras para serem derrubadas, serem transpostas. Quanta coisa acontecendo e parece que nós estamos com as mãos amarradas. Nos sentimos como se a vida vai nos levando de roldão. Algo que não está nas nossas mãos, aparentemente, para que a gente possa pensar um pouquinho, refletir. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, está registrada essa parábola. O Senhor Allan Kardec traz esse tema para que pudéssemos pensar em relação a isso. Porque a parábola em si, ela é algo muito sutil, embora profundo, nos chamando a atenção de um tempo em que todos aqueles ditos, considerados, crentes, filhos de Deus, seriam chamados para prestar contas de algo que houveram recebido. Que tempo seria esse? Nós nos perguntamos. Porque os milênios se passam. Houve muitas eras. Jesus vem em um tempo e diz que, a partir daquele momento, um Senhor concede seus bens aos seus servos. Mas nós vamos colocar aqui na íntegra, para que a gente possa refletir. Diz a parábola, registrada por Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a um outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. E partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte também, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. E passando algum tempo, diz Jesus, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E chegando-se a ele o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me entregastes 5 talentos. Eis aqui tens outros 5 mais que lucrei.
Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Mas veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada pus, deverias pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dá-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Parece algo tão frio o que Jesus conta, mas é sério o que ele fala, porque ele traz através da parábola, que é algo que ele vem contar uma história que diz relação a alguma coisa do ser, daquele que foi criado por Deus. Ele diz que o Senhor chamou ao seu servidor e distribuiu os seus bens. E nós vamos pensando, fazendo a reflexão em relação à parábola, que ele distribui os seus bens. Olha a grandeza. Alguém recebeu alguma coisa? Ninguém recebeu nada? Eu gostaria de saber, receberam ou não? Levanta a mão. Nós recebemos. O Senhor nos deu os seus bens. É de certeza isso. Não é uma invenção, uma historinha contada por Jesus. Nós recebemos os bens. Deus, o Pai, o Senhor, nos deu por herança esses bens. Nos colocou nas mãos e disse a cada um: eu vou sair nesse momento, mas vou deixar vocês aí. É como se nós, por exemplo, estivéssemos numa grande empresa e o dono dessa empresa resolvesse fazer um passeio. Ele tem um administrador, que é Jesus, um diretor, chefe geral, e disse: olha, eu deixei a minha fortuna, a minha empresa nas mãos dos meus funcionários. E eu quero que você distribua o que cada um vai fazer, o que cada um tem capacidade para fazer. Porque é isso que diz lá, capacidade, segundo a sua capacidade, que cada um tem para fazer. Então, alguns têm capacidade de fazer coisas relevantes. Alguns outros se submetem simplesmente a uma coisa pouca, mínima. Porque acham que aquilo ali é o que deve de ser feito. Porque eles estão ganhando um salário para isso. E tem outros que dizem: olha, a empresa não é minha. Eu vou fazer o que eu estou fazendo para ganhar e ponto. O resto, os outros que façam se quiserem. Não é assim? A gente vive
esse tipo de situação na nossa vida, naquilo que diz respeito à nossa vida de sociedade, de relação, aonde estivermos. É dentro do nosso lar, é com os nossos amigos. A gente não faz isso? A gente diz assim, olha, eu já fiz a minha parte. E se lava as mãos. O que diz o Senhor da vinha para aquele que enterrou o seu talento? Mau e preguiçoso. Mas aquele que ganhou 5, que ele tem uma visão de negócio, que ele não é nenhum bobo, não é nenhum tolo, ele diz, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar esse dinheiro que ele me deu e eu vou fazer isso render. E coloca a sua imaginação, a sua vontade, a perseverança para funcionar. E vai à luta. E faz acontecer. Ele multiplica aquilo que ele recebeu. De 5 ele ganha mais 5. E isso a gente pode ver numa empresa. O funcionário que se sobressai naquilo que está fazendo, e faz bem feito, e apresenta mais, o que faz o diretor da empresa, ou o chefe de departamento? Olha, o fulano lá, ele é um cara que tem visão. A gente pode promover ele. E sai daquele lugar onde está, porque ele se determinou a isso, e galga alguns degraus na empresa. Não parece? Não tem relação com o que Jesus está contando? Essa parábola, ela vem nos chamar a atenção, porque faz parte de um chamamento de Jesus para aqueles que estiverem aqui no planeta Terra, que são os chamados de última hora, como diz, os trabalhadores da última hora. E também tem a ver com o final dos tempos. Nós estamos no mundo espiritual. E fomos chamados, porque necessário nos é reencarnar. Nós vamos lembrar daqueles que reencarnaram, e eu acredito que, não sei, mas deve ter alguns aqui. A partir de 1970, que começou a reencarnação daqueles que foram chamados e foi colocado em suas mãos os talentos para que viessem dar conta ou fazer render esses bens do Senhor. A partir deste momento, nós adentramos uma pequena sala, onde havia um contrato. Neste contrato estava escrito lá, que o Senhor estava nos concedendo alguns talentos. Porque, de acordo com nosso progresso, das nossas sucessivas reencarnações, nós já estávamos, vamos dizer assim, capacitados em determinadas funções para dar conta aqui na Terra, nesse exato momento. Então, nós fomos chamados. Tenho aqui, nos diz o Senhor, um contrato. Gostaria de saber se você quer fazer parte da minha empresa. Eu estou arrecadando, estou chamando pessoas para trabalhar no planeta Terra. E a função é esta. Você vai precisar de tanto para começar. Nós aceitamos. Se nascemos a partir dessa época, vocês me desculpem dizer, né? Mas aceitamos. Aceitamos e nos encontramos aqui. Com os talentos, com os bens que o Senhor nos proporcionou. Vamos dar conta disso? Deveremos. E, de acordo, como todo contrato tem,
as suas regras, né? Você volta, você vai lá e vai fazer tal coisa. Na área da saúde, da educação, da ciência, da família. O que recebeu 5 talentos, de acordo com o que diz aqui, nós vamos lá, vamos trazer algo interessante. O que diz o que é um talento, para que a gente possa se situar. Dizem os dicionários que é aptidão natural ou habilidade adquirida. Grande e brilhante inteligência, agudeza de espírito, disposição natural ou qualidade superior, espírito ilustrado e moeda da antiguidade grega e romana. Isto é o que diz o dicionário. Para curiosidade, o que significava um talento naquela época? Talento em grego, talenton. Era também o peso legal, cerca de 26 quilos. E poderia ser de ouro, ou prata, ou cobre. Ele pesava, né? O peso tinha que ser 26 quilos. Poderia ser de prata, ouro ou cobre. Sendo de um valor monetário altíssimo. Equivalendo a cerca de 6.000 denários. Ou algo como 6.000 dias de trabalho. Ou mesmo 20 anos de tarefa para o homem comum. 20 anos de tarefa para o homem comum. Olha a sutileza de Jesus, quando nos diz que recebemos, ou aquele que recebeu 5 talentos. Aí já começam aqueles que gostam de fazer conta, né? A saber quanto que deu esse que recebeu 5 talentos. Então esse estava muito comprometido, né, com o Senhor. 5 talentos, ele estava capacitadíssimo para esse chamado. Então ele recebeu porque ele tinha essa condição. 5 talentos. Um talento é 20 anos, 6.000 horas de trabalho. Olha, é tempo. É tempo. E nós estamos aqui, trabalhamos 5, um ano, às vezes não trabalhamos nem tanto, já estamos nos queixando, nos cansando. E a necessidade dessa tarefa. Mas aqui também, como é tudo meio... Jesus não deixa claro se é isso, se é 20 anos aqui na Terra, ou se é 20 anos no mundo espiritual, ou se é 20 anos de acordo com a nossa vivência em relação às nossas reencarnações. E nós vamos pensar que assim, ou seja, porque aí não pesa muito. Nós vamos ficar mais leve. Mas nós estamos com os talentos. E Jesus, aí nós temos a moeda, de acordo com o que eles diziam, né? Nos diz que Deus, né, é o homem que possuía os bens. Quer dizer, o homem, né, a gente não vai pensar que Deus é aquele ser, mas para que a gente possa se situar. É aquele Senhor que possuía os bens. Os servos, os espíritos prestes a reencarnar. E os talentos, instrumental de trabalho. Então, são as nossas ferramentas de trabalho. Os talentos. Continuamos ainda pensando que não recebemos nenhum? Será que nós não temos nenhum talento? Nós não entendemos ainda o que é esse material de trabalho? Porque volto à empresa, quando a gente é contratado, seja para faxina, seja para trabalhar no escritório, seja para trabalhar em determinada situação, existe um material de trabalho. Se for no escritório, você vai receber lá, para trabalhar no escritório, o seu computador, as canetas, a mesa, enfim, tudo aquilo que é necessário. Se for para trabalhar na faxina, você vai receber o seu equipamento, os seus baldes, os material. Então, existe um equipamento para todo o trabalho. E nós recebemos. A inteligência é um dos equipamentos de trabalho. A família
é um outro. O corpo físico é um outro. De acordo com a nossa necessidade, a saúde é outro. A vontade é um outro. E por aí afora. Tudo que a gente for lembrando faz parte desse kit de trabalho. Então, o que nos ensina a parábola? Que os talentos representam dons espirituais, tudo aquilo que eu vou angariando, o que eu preciso aprender, por que eu tenho que fazer multiplicar esses talentos. Vamos dizer, lembrando novamente lá, naquela sala, conversando com Jesus para a nossa próxima e futura reencarnação. Nós precisamos ser mais pacientes, porque a Terra, neste momento, nesse exato momento, para nós que já reencarnamos antes dos anos 60, dos anos 70, estamos achando muito cansativo. Não temos mais a paciência para ficar aqui vendo o mundo como está. A gente acha que isso é o fim de tudo, mas não é. A casa só está sendo revirada para ficar em ordem, mas é necessário. Então, nós vamos nos perguntar que tipo de aquisição nós que estamos já com a passagem comprada do retorno. Que tipo de aquisição de talento nós vamos devolver no sentido de que aquilo que trabalhamos é espiritual, não é nada material, porque a gente sabe que o material fica, inclusive o corpo físico. Então, o que eu conquistei nesta encarnação? Para que eu possa dizer ao Senhor, eu consegui multiplicar aquilo que me era tão pouco. A paciência, a perseverança. Retirei de mim um espinho da maledicência, da cobiça. São coisas que vamos pensando, porque é necessário que a gente adquira. Adquira o quê? O espírito de caridade. Porque houve um determinado momento, e principalmente aqui no Brasil, que todos aqueles equivocados, espíritos equivocados, foram chamados. E Deus nos deu a possibilidade de nos refazermos dos nossos equívocos. Dizendo, olha, tem uma terra para você, especial, onde você vai trabalhar. E vai multiplicar esses talentos que você adquiriu. Conhecimento. Quantos cientistas, quantos artistas, quanta gente que nós sabemos que aqui no Brasil se encontra e fizeram muito e fazem ainda hoje pela humanidade. É certo que não são cantados nas mídias, nem se mostram nos holofotes, mas eles estão aí. E se comprometeram. E estão multiplicando seus talentos, trazendo tudo isso para que o Senhor possa dizer para eles, como dono da empresa, vem fazer parte, vem ser sócio, vem ficar comigo. Olha que beleza. Ou a gente não tem nenhuma vontade na vida, nada que nos dê uma perspectiva de viver melhor, que a gente vai trabalhar num lugar e pensa assim, também se enquanto eu puder, eu trabalho aqui, se não der mais também, tanto faz. Geralmente a gente vai trabalhar em algum lugar sempre pensando em alguma coisa melhor para amanhã, no futuro. Eu vou fazer o melhor para mim amanhã, porque eu quero fazer isso, eu quero ser algo, ter algo, e assim a gente faz. Na empresa que é do Pai, Deus, não é diferente. Nós estamos aqui, daqui a pouco de partida. O que nós vamos deixar para o retorno? Temos que pensar.
Que tipo de situação eu vou deixar quando eu retornar aqui? Porque se eu estou dizendo assim, olha, dane-se, os governos, dane-se, não tem nada com isso, dane-se. Nós fazemos parte disso tudo. Nos foi dado os talentos para que a gente ajude, para que a gente multiplique, invista. E esse investir quer dizer que eu faço parte da empresa. Eu estou fazendo parte da empresa. E vou ser, porque desejo assim, sócio deste Senhor, que me deu a condição, que confiou em mim e colocou nas minhas mãos alguns talentos para o meu retorno aqui na terra. Então eu tenho que pensar nessas situações, porque a vida parece assim tão sem graça. Mas por que é sem graça? É porque nós não paramos para pensar, para analisar que tudo aquilo que temos nos é concedido por amor, por uma bondade infinita. Porque ele diz, o que ele diz ao servo quando ele devolve os 5 talentos e dizendo que ganhou mais 5? Bom e fiel, pois foste fiel em pouca coisa. Deus não pediu muita coisa, pouca coisa. Confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Olha, é algo fabuloso. Quando eu comecei a meditar sobre essa parábola, porque toda vez que a gente tem um tema e se propõe um tema, é algo que vem falar aqui fundo. Comigo é assim. Eu penso que aquilo que me chegou às mãos é para que eu possa analisar, primeiramente, aqui eu, Nilza, e sentir realmente o que isso está me dizendo. Eu estou aqui. Há um tempo atrás, eu me sentia incapaz de estar aqui. Muitas vezes eu disse, jamais eu estarei fazendo isso ou aquilo. Eu não tenho condições. Mas ao ler essa parábola pela primeira vez, e o Senhor diz que em pouca coisa Ele me pede para que eu faça. E eu posso fazer essa pouca coisa. E eu me determinei que iria fazer essa pouca coisa. Porque o que a gente faz é pouco diante da grandeza infinita, da misericórdia que tem o Senhor para conosco. Então ele diz, vem partilhar com o teu Senhor. Vem ser sócio dessa empresa. Vem me ajudar a distribuir esses bens. Eu não sou dona dos bens, mas eu ajudo a distribuir os bens. A partir do momento em que eu me dou conta que é necessário que isto se faça. Mas ele disse que aquele que estava com um talento, e que muitos de nós se acham assim. Eu não sei fazer nada. Eu nem bolo de caixinha eu sei fazer. Tem gente que diz isso. Eu nem um bolo de caixinha eu sei fazer, porque é a coisa mais fácil que tem, até uma criança faz. Mas tem gente que diz assim, nem bolo de caixinha eu sei fazer. Então se acha o último. E fica sentado esperando a vida passar. Para o dia de que o Senhor o chame, para dar conta desse talento que Ele deu, Ele diz assim, olha, escuta, eu só tenho esse aqui que tu me deu. Porque eu fiquei com medo de tudo o que acontecia. Gente, eu tive medo de encarar a vida. Porque eu já tinha me equivocado tanto antes, que eu tive medo de pôr o meu rosto lá fora e ver a vida. Eu tive medo de enfrentar os desafios. Aí tem gente que diz assim, eu tenho medo de constituir família nos dias de hoje. Eu tenho medo. Eu já vi pessoas dizer, eu tenho medo de engravidar. Imagina se eu vou trazer uma criança ao mundo, nesse mundo que está aí fora.
Olha a loucura. Só se eu for muito, né? Eu tenho medo de encarar os desafios de que eu tenho vontade de ser, sei lá, trabalhar na área do direito, mas eu tenho medo. Vai que não dá certo. E eu aposto e gasto uma fortuna lá e não dá em nada. E não faz. Eu tenho medo de encarar a realidade daquilo que eu sou, porque eu tenho um certo problema de saúde. Então eu fico em casa, usando de tudo quanto é medicação, mas eu não saio daquilo, porque eu tenho medo. E o Senhor diz assim, servidor mau e preguiçoso, olha o que ele diz para ele, mau e preguiçoso. Se sabias que sou como sou, né? Por que tu ficou parado? Por que tu não te encorajou, não buscou a ajuda de alguém, de um terapeuta, de um amigo, de um vizinho, de um irmão, de um pai, de um filho, de alguém que pudesse te estender a mão, que te pudesse dar uma luz para saber, olha, esse caminho é bom, vai por aqui. Eu estou do teu lado, pode ir, confia. Existe Deus. Quantos tempos com as portas abertas, esperando para que tu adentrasse lá e perguntasse, que faço eu com esse talento? Mas não, resolveste esconder. O que ele diz? Infelizmente, ele diz, eu tenho que dar um corretivo. E retira o talento. Retira. Para que ele possa não ser mais esse mau servidor, aquele que não estou nem aí para a empresa, porque eu estou fazendo a minha parte. Para que ele possa ver que tem uma condição de se fazer as coisas bem feitas, mesmo com um talento. Não precisa ter 10. Com um talento se pode fazer muita coisa. Então ele diz que vai dar o corretivo e dá. Servidor mau e preguiçoso. Agora, tu terás oportunidade de trabalhar, sim, com um talento. Em outro momento, em outro mundo, porque ele diz, aonde haverá pranto e ranger de dentes. É na terra? Não. Porque a terra está indo para esses momentos de bem-aventurança. Nós já estamos preparados para isso. Ou estamos nos preparando, nos capacitando. Volto a chamar a atenção. Capacitação. O que significa isso? Desenvolver os raciocínios da mente para o mundo maior, para a espiritualidade. Nós não somos feitos tão somente deste barro da terra. Nós trazemos aqui a essência divina, criada por Deus. E a Ele nós vamos ter que retornar. Então que seja da melhor forma possível. E não vamos nos conformar em ir lá para onde haverá pranto e ranger de dentes. Se for para ir para esse ambiente, que seja da melhor forma possível. Capacitado. Para ajudar na criação, conforme diz Jesus. Porque Jesus é esse servo capacitado. Aonde fez triplicar os bens do Senhor. Ele é o governador da terra. Então nós estamos diante desse convite. Ou as portas, na fila, para adentrar esse momento. O que nós pretendemos? Será que nós estamos pensando que essa atividade, que esse trabalho vai ser algo de bom ou vai ser uma coisa entediante? Qual é a nossa vontade? Permanecermos num mundo de sofrimento, de expiações e de dores, ou viver um mundo de regeneração, os melhores momentos da terra? Fazer parte desse instante. É a isso que Jesus vem nos chamar a atenção. Porque é essa seleção que está sendo feita.
Não tenhamos dúvida. Nós estamos vendo aí todos os dias, o chamado já não é um por um, é em massa, é grande. Então sejamos aqueles que conscientes, preparados, capacitados, retornemos ao Pai dizendo: Senhor, me deste 5 talentos, estou te restituindo 10, porque mais 5 eu consegui multiplicar na terra enquanto ali estive. Para que possamos retornar a este mundo, auxiliar aqueles que estão aqui já preparados, porque esses que estão chegando, eles já não vêm com 5, devem vir com 10 talentos. Eu acredito que se Jesus estivesse aqui para contar novamente essa parábola, ele ia aumentar, né, a quantidade dos talentos concedidos por Deus, porque essas criaturinhas que estão retornando estão muito mais preparadas que nós, capacitadas. Então vamos nos preparar. Estamos dentro de uma casa espírita. Buscamos no espiritismo as verdades que não encontramos em outras sequências religiosas. Ou viemos aqui dentro buscar a força, o fortalecimento dos nossos sentimentos em relação à vida, a esperança para se viver o dia de amanhã melhor que hoje. Que sejamos estes que já têm esse pensamento, essa vontade de empreender junto com o Senhor. Que Jesus, o Mestre, que mostra todos os dias, para todos nós, de que maneira devemos viver a vida, para termos a alegria, a felicidade e sermos realmente vitoriosos naquilo que buscamos. Que possamos ouvir as suas palavras. Nesses escritos, registrados por Mateus, por Lucas, por Tiago, por João, porque eles vêm nos dizerem aquilo que precisamos. Muita paz a todos. Obrigado, Nilza. Nós que agradecemos pela mensagem e que nós possamos guardá-la no coração e que ela possa fortalecer a cada um de nós durante essa semana. Deus com certeza nos ama do jeito que somos.